Ou seja, esses homens estavam completamente aterrorizados, destruídos, acabados. Choraram até não ter mais forças. Como homens tão preparados para a guerra, um exército invencível, pode agora se derramar em lágrimas e entrar dentro de uma cisterna de sentimentos em que não acha mais saída. Queridos, talvez esse é o momento que nós estamos vivendo. Não achamos saída, não achamos para onde recorrer, não achamos um remédio para essa praga, não achamos um medicamento que resolva. Ou seja, os hospitais estão lotados, as UTIs estão lotados, os pronto-socorros estão fechados. Não sei se você sabe que a maioria dos pronto-socorros de Goiânia estão fechados. Porque como não tem mais vaga, eles também então não vamos atender, porque se atender tem que internar. Nós vamos internar onde? Ou seja, é um momento de pânico, de desespero. Talvez temos que fazer como esses homens deviam chorar, fazer o quê? Se um parente nosso ficar doente, o que nós vamos fazer? Vamos levar para onde? Amados, essa era a situação desses homens. E eu quero compartilhar com você essa noite 2 pontos. Como que um exército invencível se torna derrotado? E o segundo ponto, como que um exército que está derrotado se torna invencível novamente? Amém? Você está comigo? Você quer ouvir essa palavra? Escreva aí no chat se você está disposto a ouvir essa palavra. Rapidinho eu quero te falar esses 2 pontos, porque Deus quer falar com você nesse momento, no seu coração, nessa hora. Querido, o primeiro ponto, como que esse exército invencível se torna um exército derrotado? Amado, eu quero te dizer que a batalha não é decidida na hora da batalha, ela é decidida antes. E também, um jogo de futebol, ele não é decidido na hora do jogo, ele já é decidido antes. Porque antes do jogo, já entra um time campeão e já entra um time derrotado. Ali só concretiza aquilo que já estava no coração daquelas pessoas. Por isso que eu quero te dizer nessa noite, cuidado com os seus sentimentos. Lá em Provérbios diz que se tem uma coisa que nós devemos guardar, eram os sentimentos. Guarda os seus sentimentos, porque dele procede as fontes da vida. Cuidado, não se deixe levar pelo excesso de informações, não deixe se levar pelo pânico, não deixe se levar pelas notícias negativas. Pastor, o senhor acabou de falar um punhado de notícias negativas. Sim, querido, mas eu não estou debaixo da lei dos homens, eu estou debaixo da lei de Deus. Eu não estou em crise, eu estou em Cristo. Amém? Querido, por que que um exército, ou por que que uma família, ou por que que uma cidade invencível se torna derrotada? Por causa dos sentimentos. E o primeiro sentimento que eu quero compartilhar com você é o cansaço. Cuidado com o cansaço, porque o cansaço te tira seu raciocínio normal, te tira sua condição normal de avaliar a situação e achar uma saída para a situação. Esse exército estava vindo de uma batalha ferrenha, e com isso, quando eles chegaram e viram suas casas destruídas, pegando fogo, a sua família que foi levada como escravo, eles se desesperaram e choraram até não ter mais forças. Eu não sei como está a sua vida, mas procure a descansar em Deus. Pastor, eu não estou nem trabalhando, eu estou descansando demais. Se você não está trabalhando, quer dizer que você está sob grande estresse. Você precisa de descanso. Porque não existe nada pior porque um pai de família levantar de manhã e não ter para onde ir, não ter para onde ganhar o seu sustento. Se você está desempregado, eu quero te dizer essa noite que Deus vai abrir uma porta para você de trabalho.
Se você está sem salário, eu quero dizer que Deus vai trazer sustento para a sua vida em nome de Jesus. Tira toda a sua inquietação do seu coração agora. Tira todo o seu cansaço. O cansaço pode ser mental, às vezes não é físico, mas é mental. Tanta notícia negativa te deixou para baixo, te deixou cansado, te deixou sem esperança, tirou a vivacidade e o brilho dos seus olhos, por causa de tanta palavra negativa, tanto pensamento negativo, tanta notícia negativa. Esse exército estava muito cansado, ele tinha vindo de uma guerra, estava chegando em casa, e o outro ponto que provoca muito cansaço é a fome, a falta de alimentação. Provavelmente esse exército não tinha mais alimento. E chegando em casa, pensando que ele ia encontrar a sua esposa amada com seus filhos queridos, aquela sopa quentinha, aquela comida quentinha, aquela cama quentinha, ele chega em casa e está tudo destruído, tudo queimado, não tem comida, não tem alimento, não tem esposa, não tem filhos, tudo destruído. Esse exército se desespera, seus sentimentos caem lá embaixo, a sua esperança vai lá no fundo, perde totalmente a esperança. E eles veem que a coisa não aconteceu hoje nem ontem, já faz 2 dias que aconteceu, porque as fumaças já estão apagando, já queimou tudo. Ou seja, esse exército já tem 2 para 3 dias que passou por aqui e foi embora. Mas que tamanho que era esse exército? Quem que era esse exército? Quem que era o comandante desse exército? Quem que era esse povo? Para que lado eles foram? Para que caminho eles seguiram? Querido, quando as dúvidas são grandes, isso gera muita frustração. Nós estamos vivendo um tempo de frustração. A ala B fala que tais e tais remédios funcionam, a ala A fala que esses remédios não funcionam. Uns falam, dá esse tratamento, faz tratamento precoce. A outra ala fala, não faça tratamento precoce, toma Novalgina. Muita incerteza. Exames às vezes dão positivo, mas é negativo. Exame que dá negativo às vezes é positivo. Muita incerteza. Em que se agarrar em momentos de tão grande incerteza? A incerteza nos leva à frustração e nós ficamos frustrados e não sabemos que direção tomar. Uma outra situação, eles não conheciam quem que era o inimigo. Eles não conheciam o seu inimigo. E nós também não conhecemos direito esse vírus. Você chega para um especialista e pergunta para ele, ele vai te dar mais incertezas do que seguranças. Pode contaminar 2 vezes? Pode. Você pode pegar a Covid outra vez? Pode. Mas você não já pegou, você já tem imunidade? Mas pode pegar de novo. Muitas incertezas, e a incerteza leva a medo. Eles tinham muita incerteza quanto ao futuro da família deles, quanto a esse exército inimigo, e isso levou eles a terem muito medo, e eles ficaram muito inseguros. Então, querido, eu quero te alertar essa noite, muito cuidado com os seus sentimentos, cuidado para você não cair nas cisternas do negativismo, na cisterna do pessimismo, porque depois que você cai lá, e na cisterna da depressão, é muito difícil sair de lá. Esse exército caiu nessa cisterna e estava lá sem saída, sem direção, desesperados. E olha o que diz aqui na palavra de Deus. Davi ficou numa situação muito difícil, pois os seus homens estavam tão amargurados, ou seja, tão amargurados, tão revoltados, tão chateados, por ficarem sem os seus filhos, que falava até em matar Davi a pedradas. Você já pensou a situação de pânico, de tristeza, de angústia, de medo desses homens? Queria achar um culpado para a situação. Hoje, às vezes, nós vivemos tentando buscar um culpado. Quem que é o culpado? É o presidente. Não, é o governador. Não, é o prefeito. Quem que é o culpado? Não, eu acho que o culpado é Deus. Querido,
De Deus não procede nenhum mal. Deus é um Pai amoroso, que só vem o bem. De uma fonte de água doce não pode jorrar água doce e água salgada. Deus é um Pai amoroso que só flui o bem, o amor de Deus. Não foi Deus que criou esse vírus, não foi Deus que mandou esse vírus. Essa não é a vontade de Deus. Deus quer nos abençoar. Nós estamos no tempo da graça. Nós estamos debaixo do juízo de Deus. Ainda não chegou o juízo de Deus. Nós estamos debaixo da graça de Deus. Mesmo nessa época difícil, de muita dificuldade, mas ainda assim Deus vai nos abençoar. Creia nisso, que nós estamos debaixo das mãos de Deus. No meio da crise, nós seremos abençoados. Dentro do hospital, nós seremos abençoados. Dentro da UTI, nós seremos abençoados. Aleluias! Queridos, e o segundo ponto que eu quero dizer, como que um exército, ou como uma família, ou como uma cidade derrotada, se torna vencedora, se torna invencível. Queridos, não precisa muita coisa. Aqui existia 600 homens. Mas um tinha o coração de Deus. Um tinha a vida de Deus nele. E ele fez toda a diferença. Para salvar a nossa nação não precisa de muita gente. Deus está procurando homens e mulheres que se coloquem na brecha a favor dessa nação, a favor deste mundo. Um homem que se coloca na brecha muda uma história, muda um veredito de derrota, muda um veredito de destruição, de morte. Um homem que se coloca na brecha. Querido, e aqui, este homem, que era segundo o coração de Deus, que se chamava Davi, ele se colocou na brecha e teve uma atitude diferente dos demais. E eu quero já te desafiar essa noite, que você seja esse homem, essa mulher que se coloca na brecha e tem uma atitude diferente de todos os outros demais, de todos os outros 600, que se você coloque-se na brecha diante de Deus e faça a diferença. Olha só, Davi mandou buscar a estola sacerdotal e mandou chamar Abiatar, o sacerdote. Amado, isso aqui fez toda a diferença. Ou seja, eu e você podemos fazer toda a diferença quando nós mandamos buscar a estola sacerdotal, quando nós invocamos o sacerdote de Deus no nosso lar, na nossa casa, no nosso pequeno grupo, na nossa igreja. O que é buscar a estola sacerdotal? É colocar Deus em primeiro lugar. Ou seja, Davi não foi bater boca com 600 homens. Davi não foi se justificar diante dos 600 homens. Davi não foi falar, não, calma, vamos ver se a gente acha uma saída. Não, ele não fez nada disso. Ele mandou buscar a estola sacerdotal, porque ele sabia que em Deus tinha uma saída. Em Deus tinha uma solução. E ele mandou buscar essa estola, e a estola sacerdotal veio. E ele consultou a Deus. Aleluias! Precisamos de homens e mulheres que consultem a Deus a favor dessa cidade, a favor deste país, a favor deste mundo. Porque o que se coloca na brecha, toda a diferença se faz. Um que se coloca na brecha, um irmão, uma irmã, toda a diferença se faz. Querido, Davi consultou a Deus, foi a segunda coisa que ele fez, ele consultou a Deus, Senhor, o que eu faço? O que eu faço, Senhor, no meio dessa situação, desse beco sem saída, deste caos, dessa dificuldade que nós estamos passando? Senhor, o que eu faço? E Deus falou para Davi, vá atrás que você vai libertá-los.
Ah, Jesus, aleluias. Amado, nós só precisamos de uma palavra de Deus. Não precisamos de muita coisa. Precisamos de uma palavra de Deus, porque quando Deus diz uma palavra, a situação é mudada. Quando Deus diz uma palavra, os vereditos são mudados. Aquele que estava determinado à morte, agora ganha vida. Uma palavra muda um destino. Uma palavra muda uma nação. Uma palavra salva um exército que estava condenado à morte naquela hora. E Deus falou: vai, porque eu vou te dar. Mas agora eu quero discutir com você no terceiro ponto desse segundo ponto. Como que Davi, no meio de 600, teve essa inspiração e nenhum daqueles outros homens tiveram essa inspiração? Oi! Como que ninguém teve? Eram 600 homens, campeões, valentes. Davi tinha um segredo que eu e você precisamos ter. Aqui diz a palavra de Deus que Davi se fortalecia no Senhor. Querido, esse era o segredo de Davi. Era um homem que se fortalecia no Senhor. Ele não se fortalecia nas notícias, ele não se fortalecia nas circunstâncias, ele não se fortalecia nos seus recursos financeiros, ele se fortalecia no Senhor. Nesse momento de crise que nós estamos passando, eu tenho recebido muitos pedidos de oração. E eu tenho ouvido muitos relatórios médicos. Queridos, não gosto de ouvir relatório médico para mim orar. Claro que como parente eu quero saber como está meu parente, como está minha pessoa, eu quero saber do relatório médico. Mas como pastor e médico, eu não gosto de ouvir relatório médico. Por quê? Porque isso diminui a minha fé. Porque eu como médico, se eu fico sabendo da gravidade do paciente, isso diminui a minha fé. Como se para Deus, um doente que está muito mal, é mais difícil Deus curar do que um que está bem. Para Deus não tem diferença, querido. A gente que já trabalhou em UTI sabe. À noite, às vezes, a gente passa o plantão e fala: olha, esses 2 pacientes talvez não passem essa noite, vão morrer essa noite, porque estão muito mal. Esses 2 aqui provavelmente amanhã ganham alta. E às vezes, por surpresa nossa, no outro dia, os 2 que iam morrer melhoram e ganham alta. E os 2 que estavam bons pioraram durante a noite e faleceram. Amados, a vida é um dom de Deus, está nas mãos de Deus, não está na mão dos homens. Louvado seja Deus pela medicina, pelos enfermeiros, pelos hospitais, mas a vida está nas mãos de Deus. Não olhe as notícias, não se prenda aos boletins, ore a Deus, peça a Deus, se fortaleça no Senhor, como Davi fazia, ele se fortalecia no Senhor. Se fortaleça no Senhor, amém? Então deixa eu deixar essa mensagem com você. Gostaria de chamar minha esposa para fazer essa oração final. Ela é uma mulher de oração. Concluindo, querido, eu quero te dizer que não existe beco sem saída para Deus. Porque o beco que não tem saída, Deus faz uma porta e cria uma saída. Este povo estava na situação, isso foi real, isso aconteceu, e Deus abriu uma saída, e Davi saiu atrás e conquistou todo o povo, e destruiu aquele exército dos amalequitas, queridos, e eles ficaram ajuntando o despojo por 3 dias, porque aquilo que era para ser destruição daquele povo, virou bênção para aquele povo. Você crê que Deus pode mudar a sua sorte? Escreva aí no chat se você crê que Deus pode mudar a sua sorte. Aquilo que ia ser a sua destruição pode ser a sua bênção. O povo de Davi, com seus 600 homens, ficaram muito ricos naquele período. Porque o despojo que eles pegaram do exército inimigo foi enorme, de gados, ovelhas, camelos e escravos. Foi muito grande. Então, amado, creia,
que Deus pode mudar a nossa sorte. Não existe beco sem saída para Deus. Tenha a atitude de Davi, creia, use a estola sacerdotal, que é invocar o nome do Senhor, a unção do Senhor. Seja sacerdote no seu lar, na sua casa, e se fortaleça no Senhor, em nome de Jesus. Aleluia.